umas coisas diferentes. Olá, bom dia. Oi, Luiz, bom dia. Oi, Juninho, bom dia. Deixa eu mandar o link hoje pro grupo, pra gente não esquecer, né, gente? Importante. Oi, Domingas, bom dia. Gente, eu vou mandar no grupo então, pra daí o pessoal chegar, né, poder começar. Bom dia, Juninho, tudo bem? Bom dia, Vini. Seja bem-vindo. Como é que você está? Deixa eu entrar aqui na live pelo meu tablet, para poder acompanhar os comentários e tudo mais, tá? Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Oi, Ana, bom feriado igualmente, viu? Eu tinha esquecido que era feriado, confesso pra vocês. Eu tinha esquecido. Sejam todos muito bem-vindos então, tá, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos curtindo essa live aí? Bom dia, Vini, seja bem-vindo. Hoje é feriado, né? Então vamos nessa, ó. Todo mundo que tá chegando agora, vai nos tabs. Oi, Milad, seja bem-vindo. Bom dia, Pati, seja bem-vinda. Pati, vou esperar a galera entrar mais aí pra poder te indicar aí pro pessoal. Gente, vamos todo mundo curtindo, tá? Vamos chegar pelo menos aí nos... nem vou colocar tão alto, vou colocar uns 2K, vai. Vamos chegar nos 2K pra gente poder começar? Aí a gente já inicia essa live, já responde as perguntas do pessoal, faz toda aquela coisa que a gente já sabe. Peraí. Nossa, que difícil aqui, gente. Calma aí. Vamos todo mundo curtindo. Não esqueçam de republicar também, tá? Por gentileza. Todo mundo apertando na telinha aqui pra mim. Clicando na opçãozinha amarela aí, republicar, pra gente poder estar levando essa live pra mais e mais pessoas, tá? Então vamos fazer isso, todo mundo. E vamos nessa, tá, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa assim, fiquem à vontade pra perguntar. E republiquem a live então, beleza? Pra gente poder então começar esse assunto. Apesar de ser um assunto que eu já trouxe algumas vezes aqui, né? Eu já trouxe, mas é importante pra gente estar discutindo, pra gente estar conversando sobre. Então eu acho super válido novamente, né? Trazer esse tema aí pra vocês, certinho? Sobre como vencer fagofagia. Leandro, eu nem sei o que é, pra ser bem sincera, tá? Nem sei o que é isso que você está dizendo. Tá dentro da psicologia isso ou não? Thay, obrigada por republicar. Ronildo, obrigada por republicar. Sejam bem-vindos, tá? Todo mundo nos tabs. Vai curtindo aí bastante. E republica também. Vamos nessa. E vamos chegar nos 2K pra gente poder começar o assunto de hoje, pode ser? Então vamos todo mundo curtindo aí pra gente poder começar. E pelo menos ser entregue pela For You, gente. Então, até a gente chegar em 1K... a live ela é entregue, enquanto isso ela não é entregue, então é importante, tá bom? Sejam todos bem-vindos, tem uma galera que sempre tá aqui, sejam bem-vindos aí, pessoal. E o tema de hoje, inclusive, vai ser esse aqui que a gente colocou aqui em cima, né? 8 sinais de que não é só amor. Existe, então, sim, uma dependência emocional. A gente vai falar sobre isso, ok? Chegando aí nos 2, a gente começa. Bom dia, Pati. Seja bem-vinda. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, fiquem à vontade enquanto isso para perguntar. Seja do tema, seja fora dele. A gente vai fazendo essa psicoeducação, né? Tão importante aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, mas pode me chamar de Rafa. Sou neuropsicóloga, faço lives aqui. Obrigada, Geisiele, pela rosinha, muito obrigada. Faço lives aqui pela manhã, 9 horas da manhã. Vamos ter mudanças, inclusive, mas eu vou falar com isso pra vocês depois, sobre isso pra vocês depois. Bom dia, Joseph, ou Joseph, seja bem-vindo. Geisiele, obrigada por me seguir, viu? Medo de comer. Medo de engolir, ok. Eu não conheço, não é da minha área de especialização. Bom dia, Rosiane, seja bem-vinda. Pessoal, todo mundo nos tabs, tá? Vamos lá que a gente tá quase nos 2K. Quem chegou agora vai republicando também pra gente levando essa live pra mais e mais pessoas, tá? A gente vai falar os 8 sinaizinhos e depois a gente vai tirar as dúvidas do pessoal e tudo mais, tá? Então, ó, a Ney conseguiu. Ó, quem chegou agora consegue fazer isso pra mim, gente? Apertando, opa, sempre aparece essa mensagem. Apertando na tela e clica na opçãozinha amarela aqui, republicar, tá bom?
pra gente poder então começar. Oi, Caio, seja bem-vindo. Obrigada pelo heart me. Tudo bem? Ai, gente, esse pessoal pedindo pra batalhar. Gil, obrigada por republicar. Joseph, obrigada. Bom dia, Dai. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Gente, estamos quase nos 2K. Vamos lá, todo mundo ajudando nas curtidinhas. Só ficar apertando na tela assim várias vezes que vai subir uns coraçõezinhos e aí a gente já chega nos 2. Leandro, obrigada por me seguir. Ronildo, obrigada pelo heart, me viu? Ah lá, estamos quase nos 2K. Falta pouco, galera. Aê, conseguimos. Bom dia, Elizabeth. Désia, obrigada por me seguir. Vamos começar então. Bom dia, Magazine. Sinalzinho número 1, tá? Vamos falar então o sinalzinho de que não é só amor. A gente tá falando aí de uma possível dependência emocional. É importante trazer esse tema porque muita gente passa por isso e às vezes nem sabe que tem nome pra isso. Então é super válido a gente trazer. Primeiro sinal, gente, basicamente, bom dia, Ronildo, é a questão de você precisar que o outro fique confirmando o tempo todo que tá tudo bem, sabe? Por exemplo, esse sinal é bem específico no início, inclusive, tá, gente? A gente já percebe isso no começo. Sabe quando você só consegue ficar tranquila se o outro vai lá e te responde rápido? Você só consegue ficar tranquila se o outro vai lá e tá o tempo todo te tranquilizando, te dizendo que tá tudo certo, que ainda gosta de você, que não aconteceu nada, fica tranquila. Você precisa dessa confirmação o tempo todo. Isso já é um sinal claro. Porque aqui, esse precisar da confirmação não é só uma questão de um carinho que você tem ali pela pessoa. Parece que o nosso corpo, ele precisa da confirmação. Ele precisa literalmente para ele conseguir voltar ali a ficar tranquilo. Tem pessoas que ficam extremamente ansiosas caso o parceiro ou a parceira converse um pouquinho diferente com você, sabe? Antes mesmo de você tentar entender por que a pessoa às vezes tá, não sei, um pouco diferente ou um pouco mais distante, a sua mente já começa com aqueles pensamentos que eu sempre falo, né? Típicos da ansiedade, pensamentos, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que essa pessoa já cansou de mim, por isso que ela não tá me respondendo? Tá? Então eu queria saber quem que tá aqui assistindo a live já passou por isso, de precisar toda hora aí que o outro fique confirmando que ainda gosta de você, que tá tudo certo, que não tá bravo com você, você fica necessitando disso o tempo todo. Coloca um eu no chat, quem se identifica com esse primeiro sinalzinho. Obrigada, Miracle, seja bem-vinda, viu? Estou com despersonalização, o que eu faço? Lulu, despersonalização é um sintoma secundário a algum sofrimento aí que tá na matriz. Então é legal você começar um acompanhamento psicológico, tá? Porque lembra que despersonalização é um sintoma do sofrimento principal. Então a gente vai precisar entender o que tá acontecendo para você tá tendo esse sintoma de fato, entendeu? Aí é importante então você buscar ajuda profissional, começar uma terapia, alguma coisa assim, pra que você, enfim, não tenha mais esse sintoma, vamos dizer assim, ok? Bom dia, Jéssica, seja bem-vinda. Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Ontem desisti de correr atrás dela, mas eu não vou querer mais saber, Dai falou, ó. Bom dia, Verinha, seja bem-vinda. Gente, todo mundo curtindo e todo mundo que estiver gostando da live, não esquece de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas lives, tá bom? E continua curtindo aí. E assim, ó, ainda sobre esse primeiro sinal, que é legal da gente falar, muito importante, é que muitas vezes, galera, racionalmente, se a gente for falar da razão, você sabe que nada aconteceu. Às vezes, de fato, você sabe. Só que emocionalmente é mais difícil de entender, certo? Essa parte aí, ela quer segurança. Então, a dependência, ela começa a aparecer daí. Quando a pessoa está um pouco mais silenciosa e você já começa a ter essa necessidade de que a pessoa fique confirmando. Você começa a medir o seu valor pelo quanto o outro está demonstrando interesse para você, em você, melhor dizendo, ou algo assim. Então, vocês entenderam? Não é de repente que acontece, realmente não é um padrão, né, que vai se formando aí. E normalmente pessoas que já vivenciaram, não é uma regra, mas tem muitos casos que chegam na clínica de pessoas com esse primeiro sinal que a gente está falando, que já passou por algum tipo de rejeição, sabe? Por algum tipo de abandono, por algum tipo de algum grande vínculo que era mais instável, essas coisas assim.
Então é importante trazer isso. Eu fico perguntando se ele me ama o tempo inteiro, olha lá, a Daniele, tá vendo? E isso aí a gente pensa, né? Será que de fato faz sentido? Porque como muitas das vezes não aconteceu nada e ainda assim a gente fica com esse comportamento, é extremamente cansativo, tanto para você quanto para a pessoa, certo? Então é isso. O Lorenzo nossa, o Lorenzo é demais, Julinho, eu gosto muito do Lorenzo. Rose, obrigada por me seguir. Bia, obrigada por estar curtindo. Então, vocês entenderam, né, gente? A terapia, inclusive, chegou isso na clínica pra mim, vamos supor. Eu trabalho, né, no sentido de, o paciente chegou até mim, então, a gente vai diretamente na raiz do problema, né? Por que o seu corpo, ele reage a esse silêncio da pessoa, seja lá o que for, como se fosse um ataque? Por que isso acontece? Né? Por que a demora de uma mensagem, alguma coisa assim, te causa uma insegurança tão rápido? Então a gente consegue entender essas respostas. E outra coisa, gente, às vezes você não tem essa resposta imediata, né? É na terapia que você consegue descobrir. E além de descobrir, você vai também, obviamente, junto com o psi, com a ajuda dele, né? Conseguir construir aí uma segurança emocional, porque a gente percebe que a dependência emocional é isso, tem a questão da autoestima, tem a questão de inseguranças e tudo mais, ok? Por um momento difícil. Sara, uma consulta comigo? É só você clicar no balãozinho amarelo aqui do lado do chat, nesse balãozinho com essa setinha pra cima, escolher a opção ali, como funciona a terapia. Tem uma opção assim, como funciona a terapia. Aí você clica em cima dessa opção de como funciona, que assim que terminar a live eu vou lá te responder. Aí eu te falo como é que funciona, tudo certinho, tá bom? Pati Bandeira, obrigada, Pati, por me seguir. Muito obrigada. Daniele Nunes, obrigada. Rose Rossaine, será que é assim que fala? Obrigada por me seguir. Acho que estou no estágio depressivo. Bia, independente, tá? Se for alguma questão relacionada ao episódio depressivo ou não, de qualquer maneira, você deve estar em algum sofrimento emocional. Só de você estar percebendo alguns sinais de que alguma coisa não tá bem. Então, assim, é legal você começar, então, uma terapia. Até para que a gente não deixe isso escalar e piorar, né? Às vezes a gente fica esperando, sendo que a gente podia já começar a cuidar antes, entende? Então, assim, é bem legal se você tiver a oportunidade de já cuidar disso agora, tá? Bom dia, Rose. Eu era tanto assim que hoje eu sou o seco da situação. Os caras me chamam de grosso. Tá vendo? Como identificar uma pessoa que está no estágio depressivo? Então, Benício, é muito difícil que a gente fique fazendo autodiagnóstico. Só que eu vou falar assim, os sinais principais quando a gente fala de um episódio depressivo. E são dois principais. Tem vários critérios, obviamente, mas tem dois que a gente não pode deixar de falar. Primeiro é a questão da anedonia, né? Que é a perda de interesse ali nas atividades que antes você fazia. E a questão também de ser muito apático. Você também não consegue sentir muito as emoções. Tem pessoas que associam a depressão com pessoas tristes diretamente, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa não tem a questão da tristeza persistente, mas ela tem a questão da apatia. Ela começa a ficar apática. Então, essa de perder o interesse nas atividades que eles gostavam e a questão do não sentir nada são os dois principais. Mas também vem alteração no sono, tá? Alteração no apetite, ok? Pensamentos ali de vazio e tudo mais, enfim. Maísa, minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental e a neuropsicologia, tá? A tristeza é um fator? Pode ser. Tem pessoas que de fato têm a questão da depressão e tem sim uma tristeza persistente, pode ser, mas não é uma regra, porque senão as pessoas associam somente a tristeza e tem pessoas depressivas que não têm a tristeza em si, e sim a apatia, né? Nada, tá tudo em preto e branco, nada mexe com ela, nem bom nem ruim, uma coisa bem assim, neutra, bem vazia mesmo, sabe? Flor de Lis Dias, obrigada por me seguir, seja bem-vinda. Gente, sinalzinho número 2, tá? Vamos todo mundo curtindo enquanto isso? Vamos tentar chegar nos 10k? Quero todo mundo aí curtindo pra gente chegar nos 10. E aí a gente já vai pro próximo sinal. Andresa Barros. Obrigada, Andresa, por me seguir. Seja bem-vinda também, tá?
Segundo sinalzinho importante da gente pontuar aqui, tá? É a questão daquela pessoa que muda o jeito dela. Eu mudo o meu jeito pra não desagradar, mesmo quando isso me machuca. Tem alguém que se identifica com esse sinal? De eu vou ajustar tudo em mim, tá? Eu vou ajustar tudo em mim pra eu não perder o risco de desagradar a pessoa, sabe? Então eu vou ajustando tudo em mim. Tem alguém? Manda um eu aqui. Cris, obrigada pela rosinha. Ronildo, obrigada pelos presentinhos também, viu? Pelos populares. Gente, esse ajuste que a gente tá falando é uma coisa que às vezes é diária e a gente só vai perceber que a gente tá fazendo isso depois. Tem muitas pessoas que só percebem depois. Sabe quando você fica o tempo todo engolindo os seus próprios limites? As suas opiniões? Que você tem uma vontade, você vai lá e diminui essa vontade, sabe? Que você fica aceitando coisas que te incomodam, mas daí só pra não perder o outro. Tudo pra evitar conflito. Tudo pra evitar conflito. Tudo pra evitar afastamento, tá? Ou aquela sensação angustiante ali de que a pessoa, ela pode se irritar com o que você tá trazendo e ir embora, tá? Então, isso é um ponto sério, gente, porque assim, a dependência emocional, ela vai entrar nisso. Ela vai fazer isso, ela convence você de que às vezes ser você mesmo é arriscado demais. Então você vai precisar se ajustar, você começa a literalmente andar nas pontas dos pés ali, sabe? E se ajustando, policiando cada coisa que você fala, medindo as suas palavras, evitando assuntos que podem piorar a dinâmica de vocês, dizendo que tá tudo bem mesmo quando não tá tudo bem, só pra não dar briga, entendeu? Então você vai se adaptando. Só que a gente sabe que ficar se adaptando o tempo todo, gente, é algo sério, porque vai ter um momento que você não vai, literalmente, se reconhecer mais. Porque a gente vai se ajustando muito, essa dinâmica ela vai te distanciando de você, te coloca longe de você, ok? Então assim, você fica colocando mais ali o que agrada o outro, o que importa pro outro, e pra você não existe, né? Então eu cuido pra não decepcionar, eu presto atenção pra não ser demais, pra não parecer carente, né? Enquanto na verdade o que tá acontecendo? O medo de ser abandonado, por mostrar quem eu sou de verdade, entende? Então esse é um ponto assim bem sério. Bom dia, Vanilza, bom dia, Cláudia, bom dia, França. Vanilza, obrigada por me seguir. Sol Ângela, Cláudia Rodrigues também. Bom dia, Vanessa. Cunha, seja bem-vinda. Tayane, obrigada por me seguir. Não tô conseguindo chamar no WhatsApp. Sara, chama aqui na DM mesmo, que eu te respondo aqui direto na DM do TikTok. Bom dia, Sol. Bom dia, Geisa. Seja bem-vinda. Bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda. Geisa, obrigada por me seguir, tá? Então, gente, ó, esse sinal a gente também consegue trabalhar, tá bom? A gente também consegue. É o ponto ali que você vai começar a perceber como que a sua identidade foi ficando apertada, foi ficando afetada, né, pequena. Bom dia, Fer, seja bem-vinda. Como é que você está? Fernanda Polese, seja bem-vinda. Então, na terapia é esse lugar, tá? A gente vai recuperar a voz aí dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, tá? Porque dependência emocional não é só mulher que tem, homens também. Eu tenho alguns pacientes que têm a questão da dependência emocional muito forte. Então, assim, às vezes acham que é questão de gênero, né? Mas não, tá? Tem homens que de fato são extremamente dependentes emocionalmente. Então, quando chega esse caso aqui pra gente, a gente trabalha isso ali. O fortalecimento da identidade e autonomia emocional também, tá? Ana Paula, obrigada por me seguir. Elizabeth, bom dia, Cida, seja bem-vinda. Como é que você está? Então, conseguiram entender essa parte? Tem alguém que se identifica com esse que eu falei? Que foi esse de você mudar o seu jeito para não desagradar, mesmo quando isso te machuca. Sim ou não? Tem alguém que se identifica? Manda sim, não, sim, não, sim, não. Quem já passou ou passa por esse tipo de coisa. Suzane, obrigada por me seguir. Faço mask, me sinto frustrada, afasto da pessoa e me sinto sozinha e vazia. Olha lá, a gente precisa quebrar esse ciclo. Cono, precisamos, hein?
Bom dia, Cícera, seja bem-vinda. Josi, obrigada por me seguir. Gente, quem chegou agora tá gostando da live, não esquece de republicar, tá bom? Só ficar apertando na tela assim, ó, e clicar na opçãozinha amarela republicar. Vejam quem consegue fazer isso pra gente ir pro sinal número 3, tá? Então vamos todo mundo republicando pra gente ir pro próximo sinal. Ah lá, ó, a Josi conseguiu, Maria Aparecida, boa. A Geise conseguiu, Maria Lúcia, Ana Paula, obrigada, meninas. Muito obrigada, viu? E quando a pessoa só trata bem depois de ter feito mal? Aí, Leandro, a gente tá falando de até uma manipulação emocional, né? E eu não digo que necessariamente é intencional. Tem pessoas que fazem manipulação emocional e não necessariamente por maldade, até no automático. Não é que a gente tá passando pano pra galera que manipula, gente, mas até nós mesmos, sem saber ou sem ter a intenção maldosa de fato, já fizemos manipulação emocional, né? Quem nunca ficou com a cara fechada pro outro perceber que você não tinha gostado de tal coisa? E aí você ficou com a cara fechada e não quis falar com a pessoa direito, só pra ela sentir. É um tipo de manipulação emocional. Quem aqui já não fez um tratamento de silêncio? Ai, deixa eu dar um gelo nele, que daí ele sente que fez coisa errada. Deixa eu aqui dar um gelinho. Aí, ó, mais um tipo de manipulação emocional. Então, Leandro, às vezes esse comportamento que você colocou de só tratar bem depois de ter feito um mal, pode ser um tipo sim de manipulação. Sim, não sei se é intencional, se não é, pode ser e pode não ser, mas de qualquer maneira é algo péssimo de se fazer, porque faz mal, né, tanto pra você quanto pra pessoa. Principalmente se isso é recorrente, porque se isso é recorrente, aí é muito cansativo. Folgou hoje, Derek? Que legal. Bom dia, você atende online? Sim, Mi, eu faço atendimento online, tá? Caso você queira mais informações de como é o atendimento comigo, eu atendo de manhã e à tarde. Então assim, se você quiser mais informações, é só clicar no balãozinho amarelo que tá aqui do lado do chat, com a setinha pra cima, escolhe a opção como funciona a terapia. Tem uma opção assim, como funciona a terapia. Aí você clica nela e me envia, que assim que terminar a live eu vou te responder, tá bom? Eu preciso tomar coragem e criar vergonha pra dar um basta. É que, Vanilza, não é tão fácil assim, né? Se fosse tão fácil assim, você já teria feito. É muito mais complexo. Eu sou de São Paulo, galera. Seu barbeiro tá aqui? Que legal! Quem que é seu barbeiro, Juninho? Quem que é? Quem que é? Se eu não gostar de algo, minha cara muda nitidamente, mas eu falo pra pessoa. Aí, tá vendo? Bom dia, Andró! Seja bem-vindo! Apenas identificando a manipulação emocional podemos nos livrar? Não. Não necessariamente só identificar que alguém tá te manipulando vai fazer com que você já consiga se livrar. Porque pensa comigo, e as pessoas que se relacionam com pessoas com traços narcisistas? E pessoas que estão em um relacionamento tóxico? Que percebem que tem sim manipulação, que percebem que tem sim desrespeito, que percebem que tem sim tudo que você imaginar, mas ainda assim não se livra. Ainda assim não consegue se livrar, tá? Então assim, o primeiro passo é identificar com toda certeza. Só de você não normalizar e ver que tem alguma coisa de errado, né? A pessoa tá me diminuindo, me xingando, e só quando eu faço alguma coisa pra ela que ela reforça algo em mim, beleza, você identificou. Só que assim, vai precisar, e seria muito interessante com a terapia, para que você consiga sair disso, né? Porque não é tão fácil, é bem complicado na verdade, né? É isso. Clarinha, bom dia. Will, vi você aí também. Will, obrigada por estar curtindo a live, viu? Alexandre, tá. Eu tento, mas não consigo, tenho rigidez. Minha mãe disse que não responder é falta de educação. Aí eu não consigo porque não quero ser mal educado, ali um ponto. Vamos pro sinal número 3 aqui, gente, da dependência emocional. A pessoa sentir um medo desproporcional de perder o outro, mesmo quando não tem nada concreto que esteja acontecendo. O medo de perder é absurdo. Tá? Tem alguém aqui que se identifica com esse sinal número 3?
Um medo desproporcional de perder a pessoa. Porque assim, isso é muito, muito característico da dependência emocional também, tá? A gente não tá falando daquele medo que todos nós, em algum grau, temos, sabe? Um medo, um receio, é claro. Quem é que quer perder alguém que você ama? Ninguém. Só que o que a gente tá falando aqui é que literalmente dentro de você tem uma sensação o tempo todo de que tudo pode acabar em qualquer momento, sabe? Um medo assim, como se você vivesse nessa ansiedade, nessa preocupação, sabe? Mesmo que a relação não esteja nada acontecendo, isso pra você bate muito forte. Então esse medo, ele cria uma ansiedade gigantesca. Sabe o que esse medo faz você fazer? Você ser aquela pessoa que fica observando detalhezinhos minúsculos pra ver se não tem alguma coisa errada, sabe? Você ser aquela pessoa que fica analisando frases do outro, fica reparando no tempo que a pessoa te respondeu, fica tentando adivinhar o que ele tá fazendo, o que ele tá pensando e tudo mais. Sabe? Você fica vigilante, você fica tentando adivinhar as coisas. Tudo por conta do medo. Pra você ficar preparado de não ser deixado, né? Então assim, deixa eu ficar aqui prestando atenção, porque parece que uma parte nossa, uma parte sua de fato, gasta uma energia muito grande aí com isso, tá? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Peraí, ó. Eu já passei por isso e perdi a pessoa. Tenho medo, mas tenho muita vontade de me separar, Cris. Tenho muita ansiedade e medo. Cláudia, você faz terapia? Oi, Fabrício, seja bem-vindo. Hoje eu nem quero saber de mais nada. Ser uma pessoa observadora nem sempre é bom. Até quando ele me chama pelo nome, eu reparo e já pergunto se aconteceu algo. Ok. Tá vendo? Então assim, a dependência emocional, ela faz isso. Ela faz você sofrer por antecipação, né? É bem isso mesmo, assim. A gente fica nesse medo do abandono, de fato, né? E aí talvez não esteja nem ligado diretamente à questão de insegurança. Gente, só, assim, por si só. Quando a gente pega esses casos da clínica, a gente vê que às vezes tem a ver com algum momento da história da pessoa, sabe? Algum momento da história da pessoa que ocorreu um risco nesse sentido. Então, às vezes eu vivia alguma relação instável, que a pessoa ficava o tempo todo ameaçando terminar comigo ou não, por exemplo, sabe? Às vezes você teve, igual eu falei no começo da live, experiência de rejeição, e isso contribuiu também. Às vezes, nossa, pode ter tido muita coisa pra influenciar, tá? Então, assim, isso causa muita ansiedade, muita mesmo, por conta aí de você ter essa sensação de sempre estar prestes a perder a pessoa. E isso é muito cansativo mesmo, demais, igual o Luiz colocou pra gente, tá? Anísia Cristina, obrigada por me seguir, viu? A Laís Fernandes, o Fabrício, a Lídia, Cris Joseph, eu acho que fala assim. Seja bem-vinda, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. Angélica, obrigada, Angélica, por me seguir. Tenho vergonha do meu apelido a ponto de dar um aperto quando algumas pessoas me chamam. Ok. Isso tá te causando sofrimento muito grande? Como é que é isso? Voleide, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Muito obrigada. Tá? Então, deixa eu só perguntar antes da gente ir pro próximo sinal. Tem alguém que se identificou com esse sinal que eu falei? Sinalzinho número 3 da dependência? Que é o medo desproporcional de perder a pessoa, a ponto de você ficar ansiosa por conta disso? Sim ou não? Coloca aqui no chat. Rose, obrigada por me seguir. Rose, seja bem-vinda. Ah lá, a Laís colocou que sim, a mim também. Sim e não. Ah lá. A Anzer, Cláudia, Domingas. Ah, então. Tá. Então, ó. Importante olhar com carinho pra isso, tá? Simone. Obrigada, Simone, por me seguir. Bom dia, WSD. Bom dia, Rose. Ana Paula Fernandes, obrigada por me seguir. Eu tenho ansiedade quando vou dormir. Quando vou sair, melhor. Quando eu vou sair. Eu queria fazer um acompanhamento, porém eu creio que não consigo. Por quê, Bia? Mi Alves, obrigada por me seguir. Tento terminar, mas ele insiste em sempre cedo. Eu prefiro voltar. Isso seria dependência emocional? Loren, é o seguinte, mas se você tá voltando pela insistência da pessoa e acaba cedendo, não necessariamente é dependência emocional,
tá? Aí a gente tá falando mais de uma questão de não conseguir sustentar uma decisão por vários fatores que podem estar existindo. Então, assim, não necessariamente é que você é dependente, talvez a pessoa até pode ser, né, vai saber. Não tem como a gente saber, tá? Mas, assim, se você vê que é uma coisa que prejudica a sua vida de alguma maneira, então é legal você começar uma terapia até pra você entender por que você não consegue sustentar uma decisão tão importante, né? E já consegue ceder. Às vezes a gente se coloca em último lugar e coloca a pessoa em primeiro, pensa mais nela do que em você. Ok? Gente, sinalzinho número 4. Vamos falar sobre ele. Aquela pessoa, então, que literalmente aceita migalha afetiva, migalha mesmo afetiva, porque tem medo de reclamar e dar ruim. Tem medo de reclamar e estragar tudo. Tem alguém que se identifica com esse? Aceitar migalhas afetivas, porque se eu reclamar, já era. Vai estragar tudo. Já vai virar ali uma coisa. Então, assim, esse sinal tá muito dentro da dependência emocional. Por quê? Porque você começa a literalmente aceitar muito menos do que você merece. Muito menos. E não porque você acha certo o que tá acontecendo, mas você tem medo de pedir mais. Você tem medo que a pessoa se irrite caso você fale. Você tem medo que a pessoa se afaste ou você tem medo que a pessoa desista de você, né? Então, aquele momento que você percebe que tá se acomodando, você tá se acomodando com a maneira que a pessoa tá te tratando, te dando uma atenção mínima e às vezes nem o mínimo, te fazendo promessa extremamente vazia, completamente desinteressada por você, sendo seca com você, te tratando mal ou te tratando ok. Só que você também literalmente tem receio de falar sobre isso, né? Porque se você fizer qualquer movimento ali, a pessoa já pode até te acusar que você tá pressionando demais ela, ou seja lá o que for. Então você engole coisas, né, que você nunca aceitaria, porque a gente acaba estando nesse lugar de engolir coisas que a gente jamais aceitaria se a gente estivesse bem, até com nós mesmos, só que a gente aceita porque a gente tem medo de perder. Então, assim, isso é algo sério, tá? Porque acaba com a saúde mental da pessoa. Acaba com a saúde mental, tá? Gente, aos poucos, a gente vai até... Nossa, perdendo as expectativas, literalmente, sabe? Se encolhendo, fazendo vista grossa ali, aceitando tudo que as pessoas te dão. E você tá, assim, desconfortável, porque é extremamente desconfortável. Você sente a falta, só que não consegue fazer o movimento ali. E aí teve gente que falou, né? O que eu faço? E aí eu coloco, gente. Aí eu coloco pra vocês o que eu tô falando desde o começo da live. A terapia, nesse ponto, você recupera o seu parâmetro afetivo. O que é o seu parâmetro afetivo? Você consegue lembrar o que é o respeito? Porque nessa relação você não tem mais. Na terapia você consegue lembrar o que é reciprocidade. O que é cuidado real? Porque a gente vive todos os dias nisso e a gente esquece o que era o mínimo. A nossa régua emocional ali fica extremamente distorcida. Então você acaba até normalizando, né? Achando que é o melhor que você pode receber. Então, quando na terapia você percebe essa distorção, você lembra o que é um respeito, o que é um ser recíproco, o que é um amor genuíno de verdade com o que você merece, porque você também merece, gente, alguma coisa já vai mudar aí dentro. Vocês podem ter certeza disso, tá? Porque daí você vai começar a entender que reclamar, se eu reclamar disso que eu não tô gostando dentro desse relacionamento, não era pra destruir um relacionamento. Eu reclamar, eu falar o que eu não gosto, o que eu deixo o que eu gosto, dar minha opinião. Entendeu? E se destruir, então não era um relacionamento saudável. Ué, que relacionamento é esse que a gente não pode falar as coisas que a gente não tá gostando? A maneira que a pessoa não tá tratando a gente ou deixa de tratar? Então a gente precisa ter essa coragem de se colocar, galera. E essa coragem de se colocar é uma coisa que às vezes só em acompanhamento a gente consegue, porque a terapia ela devolve isso, entendeu?
Você consegue começar a trabalhar em uma coisa que você não fica paralisada ali no medo de desagradar, entendeu? Então é importante isso, tá? Todo mundo aí. Deixa eu ver o que vocês mandaram de pergunta. Se vocês quiserem mandar de novo, fiquem à vontade. Bom dia, Ayala, seja bem-vinda. Bom dia, Josefa, seja bem-vinda, todo mundo que chegou agora. Ah lá, Ana Paula disse que aceita pouco só pra não ficar sem. Bom dia, Mara Ferreira, Felgo, obrigada por estar aqui. Pois estou descobrindo que estou precisando de uma terapia. Obrigada pela explicação. Tá vendo, Josefa? É legal essa psicoeducação. Bom dia, Cris. Bom dia, Ana. Sejam bem-vindas. Bom dia, Aline. Seja bem-vinda também. Todo mundo que chegou agora, não esquece de republicar, tá? Fica apertando na tela aqui. Clica na opçãozinha amarelo republicar pra gente ir pro sinal número 5. Vamos pro 5º sinal. E continua curtindo a live, tá? A gente tá na metinha aí de 30k. Será que a gente consegue chegar nos 30? Todo mundo curtindo pra gente chegar nos 30, tá? Bom dia, Cris. Seja bem-vinda, tá? Pessoal, vamos então agora pro sinalzinho número 5, então, tá? Eu fui cobrar atenção e respeito e ele terminou comigo. Então, isso era um relacionamento saudável, Cris? Se você cobra atenção e cobra respeito, que às vezes isso é o mínimo de uma relação, e a pessoa termina, ou seja, eu não vou te dar isso, olha só, então vamos lá. Porque o momento que a gente fala o que a gente merece dentro de uma dinâmica de casal e a pessoa ela simplesmente não quer fazer isso, eu não quero, eu não tô afim, então é melhor a gente ponderar o porquê que a gente tá ao lado dessa pessoa. Porque se você fala os seus limites e a pessoa sabe dos seus limites e atropela do mesmo jeito, entendeu? Você fala os seus limites e a pessoa atropela igual. Que dinâmica de relacionamento é essa? Que eu falar o que eu não gosto, a pessoa, ó, não tá nem aí. E aí? Né? Então, assim, eu entendo, gente, que às vezes a gente enxerga isso e a gente não consegue sair dessa dinâmica. Mas é legal, então, novamente, buscar um apoio, né? Uma ajuda profissional. Eu sempre cobro atenção e ele diz que eu reclamo demais. Ok. Ainda propôs sermos amigos. Ok. Cris, esse é um ponto importante. Eu queria saber das pessoas que estão assistindo a live, tem alguém que conseguiria ter amizade, assim, ser amigo mesmo, ter uma troca de amizade genuína com ex-namorado ou ex-namorada, ex-esposa, ex-marido, conseguir ter uma amizade, assim, bem legal, bem tranquila? Sim ou não? Vocês acham que vocês conseguiriam? Como é que é? Ter uma amizade mesmo ali com a pessoa? Ó, a Ana diz que não, a Ana Paula diz que não, a Ayala diz que acha que não, ok. A Dil colocou que não também, a Maria diz que sim. Eu nunca tive. A Cleonice disse que sim, olha lá, tem uma galera que conseguiria, pessoal. Ok. Então tá vendo? É algo muito particular. Tipo Virgínia e Zé Felipe? Tipo isso, Silva. Eu tenho amizade sim com ex. Ok. Aí, ó, tá vendo? Tem gente que consegue. Tem gente que consegue, tem gente que não. Né? Então, assim. Agora, vamos, ó, gente, o sinal número 5, ele é um sinal, Lana, obrigada por me seguir, que aparece também muito quando a gente fala da dependência emocional, que é quando você sente que você pensa mais na relação do que em você. Esse é um tópico, nossa, muito importante mesmo, tá? Tem alguém que se identifica com esse sinal número 5? Pensa muito mais no namoro, no casamento, do que nas suas coisas. Assim, o centro da sua vida é a relação, não é você, sabe? Porque o que acontece? Tem um momento na dependência emocional que é muito difícil de enxergar, que você tá vivendo, entendeu? Mais se ocupando na relação do que na sua própria vida. E aqui a gente não tá falando de, é por conta de intensidade de amor, não. A gente não tá falando disso. A gente tá falando daquela pessoa que tudo ao redor dela começa a ser medido, pensado e decidido a partir do que a outra pessoa vai sentir, pensar ou vai querer. Entendeu?
Uma coisa assim. Então, é quando sem perceber a gente não se escuta e tudo a gente coloca a pessoa à frente. Gente, você acha que você tá sendo dedicado, você acha que você tá sendo atencioso, você acha que você tá sendo presente, somente isso, só que na prática você tá se anulando, entendeu? Sabe quando você para de fazer coisas que você gosta? Quando você abre mão dos seus hábitos, quando você evita fazer alguma coisa, tipo assim, alguma escolha que te faria bem aquela escolha, mas tudo pra não perder a conexão, pra pessoa não achar ruim. Então assim, tudo gira em torno da relação e não do que você quer, sabe? Algo assim. Bateu, obrigada, gente, pelos 30k, muito obrigada. Cadê as palminhas? Deixa eu ver se eu acho as palminhas aqui. Nem sei mais onde tá. Aqui, ó. Obrigada pelos 30k, viu? Continua curtindo a live aí, então. I am, obrigada por me seguir. Vou jogar um baúzinho, boa, obrigada por me lembrar, Domingas. Ainda bem que você me lembra, porque eu sempre esqueço de jogar um baú. Então, pessoal, Regiane, obrigada por me seguir. Vocês viram que esse sinal é importante, né? A dependência emocional, ela também faz isso. Ela descoloca você ali desse centro. Ela coloca a relação, tá? Tudo vai girar. Antes você era uma pessoa que tinha interesses, tinha planos, tinha vínculos, tinha várias coisas. E agora não. Por conta do outro ser o seu eixo ali principal, por conta do outro ser a pessoinha que tá do centro da sua vida, você literalmente acaba se deixando completamente de lado, tá? Então a terapia também vai ajudar aqui, porque a gente também vai conseguir colocar você como foco de volta. Bom dia, Regiane, seja bem-vinda. Fiz um corte energético com a minha mãe narcisista e foi maravilhoso. A Fran colocou tudo que eu fazia era em busca da aprovação dela. Olha, interessante. Gleice, obrigada por me seguir. Seja bem-vinda. Gente, continua curtindo, tá? E todo mundo que estiver gostando da live, gosta de psicologia, saúde mental, não esquece de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas. Amanhã a gente vai falar de ansiedade generalizada, tá bom? Então, ó, se não quiser perder a de ansiedade generalizada, segue aí para você não perder, ok? Combinado? Obrigada, Yala. Obrigada, Fran. Como lidar com o sentimento de rejeição? Alguma dica prática? Dica prática. Nossa, e principalmente sentimento de rejeição. Olha que profundo, Como que a gente consegue dar uma dica jogada no ar para algo tão complexo que é um sentimento de rejeição? Que vem de um trauma de rejeição. Então, eu sei que não era o que você queria escutar, mas a gente só consegue lidar com o sentimento de rejeição quando a gente cuida dessa ferida emocional. Se a gente não cuida, se a gente não trata, se a gente não cicatriza essa ferida tá aberta, não adianta a diquinha que eu dei aqui pra você que vai ajudar na prática em qualquer coisa. Gente, questões complexas, fórmulas pra isso não existe, tá? Então, eu acho que o que eu poderia te orientar é buscar ajuda profissional. Buscar terapia, tá? Obrigada, Pedro, pelo estalido... Como é que é? Nem sei o nome do presente, mas muito obrigada, tá? Obrigada. Cris, vai ser no horário 9 horas da manhã amanhã, tá bom? A gente vai falar de tag. 9 horas da manhã. Gente, ó, quero pedir, ó, o baúzinho vai ser liberado. Todo mundo clica no baú aqui pra mim, por gentileza, quem tá na live. Clica no baú, abre ele. Pega uma moedinha, por gentileza. E com a moedinha, clica no coraçãozinho laranja que tá aqui do lado do meu nome. Vai aparecer um na minha cabeça aqui. Então todo mundo pega a moeda, segura, na hora de escolher um presente, clica no esse aqui, ó. No coração laranja aqui que tá do lado do meu nome. Veja quem consegue fazer isso pra mim. Todo mundo pegando moedinha lá, por gentileza. Oi, Ivan, seja bem-vinda. Marcos, obrigada por me seguir. As pessoas não têm amor próprio. Pra que ficar com quem rejeita? Então, Andréia, às vezes não é nem questão de amor próprio. É literalmente não ter autonomia emocional. Não ter a autonomia.
Né? Porque assim, se a gente limitar a questão da dependência emocional só pela frase de não ter amor próprio, é tanta coisa a mais do que isso, né? Então assim, é muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente colocar a pessoa nesse lugar de, nossa, mas vai se amar, sai disso, pô. Por que você tá vivendo nisso? Gente, não é tão simples assim, né? É algo importante a gente colocar isso também. Crenças são muito difíceis de reestruturar, não é tão simples, exatamente. Ah lá, a Bia colocou. Isa, você faz acompanhamento psicológico? Eu deixei de viver para ficar no foco no relacionamento, olha lá, carência, apego, muito comum. Nadir Lemes, obrigada por me seguir. Teve R11, obrigada também por me seguir, seja bem-vindo, viu? Vamos pro sinal número 6, mas antes de ir pro sinal número 6, eu queria saber quem que tá assistindo a live pela primeira vez. Tem alguém que tá aqui pela primeira vez? Então assim, me viu na For You e ficou por aqui comigo? Manda um eu quem tá aqui pela primeira vez. Maria Lúcia, obrigada pela rosinha. Não consigo sair de um relacionamento. É importante buscar ajuda profissional, tá bom? Yara, é importante. Olha, muita gente nova. Então, ó, eu quero desejar aqui umas boas-vindas a vocês que estão aqui pela primeira vez, de verdade, tá? Pra quem não me conhece, eu sou psicóloga e neuropsi, então eu atendo, mas também faço avaliações neuropsicológicas. Me formei... no final de 2022 eu me formei, e aí depois, então assim, já vai fazer 4 anos que eu tô na clínica, né? Já me especializei em algumas coisas, então a minha abordagem, terapia cognitivo-comportamental, já me especializei em neuropsicologia e agora eu tô fazendo especialização também no tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico. Então logo mais serei especialista nos transtornos de ansiedade e pânico, que é um assunto que eu tenho bastante domínio, né? Tô me especializando. Caso vocês gostem de psicologia e tudo mais, sigam o perfil para vocês não perderem as próximas lives, tá? Lembrando que as lives, pessoal, são informativas, então aqui a gente informa, aqui a gente psicoeduca, tá bom? Mas aqui a gente não faz terapia, a gente não diagnostica ninguém. Então assim, sejam bem-vindos a uma live que a gente vai informar, a gente vai adquirir conhecimento, sabe? É isso que a gente tá fazendo aqui, conhecimento nunca é demais. Então assim, sejam muito bem-vindos, quem tá aqui pela primeira vez. Eu queria saber até onde a live tá chegando. Falem pra mim o estado do Brasil que vocês moram. Mandem aqui no chat pra eu saber até onde a nossa live tá indo no Brasil ou fora do Brasil. Contem pra mim de onde vocês são. Eu sou de São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, olha que legal, Alagoas, que legal, Amapá, RJ, Capão Redondo, São Paulo, Santa Catarina, tem uma galera de Santa Catarina, interior do Rio de Janeiro, tenho bastante paciente do Rio de Janeiro, Feira de Santana, Bahia, legal, tem uma galera da Bahia também aqui, hein? Ceará, legal, Portugal, Goiás, nossa, Goiás é longe, hein? Aracaju também é muito longe, Fortaleza, saudades. Eu tinha esses 2 transtornos. Vral, eu sou... É porque eu prefiro não falar exatamente, entendeu? Porque você sabe que não é muito confiável, né? A gente falar exatamente o... Joga o estado e boa aí, ó. Brasília, Paris, França, Sabrina, que legal. Seja bem-vinda. MS, obrigada pela rosinha. Então sejam muito bem-vindos, tá? Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Se vocês tiverem perguntas sobre o tema, mandem agora pra mim. Quem mandou lá em cima, eu não vou achar mais. Manda de novo pra mim no chat, antes da gente ir pro sinal número 6. Manda as perguntas que vocês tinham mandado antes, tá bom? E a gente vai pro sinal número 6, tá? O sinal número 6, pessoal, enquanto vocês mandam aí as perguntas, é aquela pessoa que sente culpa por coisas que não são da sua responsabilidade dentro do relacionamento. Como assim, Rafa? Isso tá muito ligado à dependência emocional. É uma culpa que ela começa a aparecer onde ela nem deveria aparecer. Vral, obrigada por me seguir, viu? Então não é aquela culpa saudável, assim, quando eu realmente fiz alguma coisa errada e eu reconheci que eu fiz, sabe? Uma coisa assim.
Não é isso, é uma culpa que nasce só de imaginar que o outro pode estar chateado com você. Gente, tem pessoas que sentem um peso por coisas que nem causou. Tem pessoas que sentem culpa, se responsabiliza por emoções que nem são minhas, são do outro. Tem pessoas que acham que precisam resolver tudo que o outro nem pediu para você resolver. Isso cansa, porque parece que qualquer expressão de desconforto que a pessoa faça, você já acha que é com você. Eu fiz alguma coisa errada. Entendeu? Então assim, ó, essa culpa ela vem daquele lugar do medo do perder, que a gente falou aqui. E aí, por você ter muito medo de perder, você fica tentando compensar. Sabe aquela pessoa que pede desculpa por tudo? Tem alguém que é assim? Pede desculpa por tudo, sabe? Fica tentando consertar a situação que nem é sua. Evita trazer assunto sério para não pesar o clima. Então assim, com o tempo você começa a literalmente se colocar sempre como culpado de tudo dentro desse caminho. E aí você fica, igual eu falei anteriormente, ansiosa, vigilante, prestando atenção de qualquer coisinha que você faz pode estragar o dia da outra pessoa, então é melhor eu não fazer. E aí, sem querer, essa culpa você carrega peso que não é seu. Você assume responsabilidade que não é sua também, que não te pertence. Ok? 50k, boa. Ah não, 40, mas obrigada pelos 40k, muito obrigada. Obrigada, meninas, por estarem seguindo a Fran, Consteladora Familiar. Lembranças tá seguindo, 3 pontinhos tá seguindo. Sejam bem-vindas, tá? Célia, obrigada pela rosinha, Célia. Seja bem-vinda. E o pior, sabe o que é pior, gente? Que assim, quando a gente tem essa questão da culpa... Deli, obrigada pelas rosinhas. Quando a gente tem essa questão da culpa, a gente se sente extremamente inadequada também, né? Então, às vezes, a gente acha que nós que somos o problema. Então, esse é um ponto também. Deixa eu voltar para ver as perguntas de vocês, tá bom? Peraí. Você pode explicar qual a diferença de dependência emocional e apego ansioso? Maísa, é porque, na verdade, pessoas que têm o apego ansioso são um fator de risco para desenvolver, ou melhor, ter o apego ansioso é um fator de risco para desenvolver dependência emocional. Então, na verdade, Maísa, o apego ansioso ele pode aí ser literalmente um fator que pode desencadear a dependência, entendeu? Mas a dependência emocional não é só ter o apego ansioso, é todo esse restante que eu tô falando aqui. E vocês viram que todos esses comportamentos restantes que eu tô falando aqui não necessariamente vêm do apego ansioso. Mas o apego ansioso pode ser, assim, um causador, entendeu? Então é isso, um tá dentro do outro, vamos dizer assim. Quais são todos os sinais para quem entrou agora? Para quem entrou agora, essa live ela vai lá pro YouTube, tá? Eu não vou repetir todos os sinais, porque vai ficar ruim para as pessoas que já estavam aqui ouvindo desde o começo, vai ser injusto com elas, né? Coitadas, ter que assistir tudo de novo. Então, assim, se você quiser assistir depois, vai estar lá no YouTube. Aí você pode assistir os sinais por lá, tá bom? Laura Araújo, obrigada por me seguir. Ceissa, obrigada pela rosinha. Inclusive, muitos dos sinais que você falou, pessoas que têm apego ansioso apresentam, justamente. Então, assim, existe sim essa correlação. É como se um fosse complementar o outro ali, tá bom? Então é importante, tá, gente? Brenda, obrigada por me seguir. Gente, ó, é só procurar assim, ó, lá no YouTube, @psi.rafaduarte. Aí vocês vão lá para vocês poderem acompanhar a live desde o começo, combinado? Vamos pro sinalzinho número 7. Quem chegou agora no final do sinalzinho número 7, também, ó, vai republicando a live por enquanto, tá, gente? Fica apertando na tela e clica na opçãozinha amarelo que tem aqui, tá vendo? Republicar. Vê quem consegue fazer isso pra gente fazer esse fechamento e aí depois vocês podem mandar as perguntas que vocês tiverem. Eliana, obrigada por me seguir, Eliana. Seja bem-vinda, viu? Sinalzinho número 7, gente. Aquela pessoa que não consegue recusar algo para essa outra, mesmo quando isso te prejudica. Então eu sou uma pessoa que eu não consigo recusar nada pro meu namorado, porque
por conta da dependência emocional, mesmo que isso me prejudique. Então, por exemplo, para o resto do mundo, às vezes eu consigo colocar limites. Para o resto do mundo, eu consigo dizer um não, às vezes, vai saber. Entendeu? Falar que eu não quero, que eu não posso, que aquilo não cabe na minha rotina, recusar alguma coisa. Só que pra pessoa que eu tenho esse meu parceiro, vamos dizer assim, eu não consigo. Aí eu aceito. Eu aceito mesmo que me prejudique. Aí eu aceito uma vez, aceito de novo. E aí quanto mais eu vou aceitando, mais parece um risco gigantesco eu negar algo. Então assim, vira um ciclo. Esse é um ponto importante, gente, porque você tá começando a ceder sempre pra pessoa. Ceder horários, ceder favores, ceder disponibilidade emocional, ceder esforço, ceder até paciência. Você fala sim, 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 sim pra várias coisas que são contra a sua vontade, tá? Você fala sim pra tudo, mesmo que é contra a sua vontade. Só que você fica extremamente incomodada, entendeu? E aquele incômodo que você sente não dá pra ignorar, porque você fica incomodado. Então, lembra que eu falei de estar te afastando de você mesmo? E cansa mesmo. Se a outra... Então, aqui, André, a gente tá falando de manipulação. Pura manipulação, chantagem emocional. Usando algo que sabe que vai pegar ali em você em algum lugar e usando para conseguir o que quer, ou seja, manipulação emocional, né? E aí, como lidar com isso, Andréia? Você vai precisar começar um acompanhamento para, junto com a psicóloga, desenvolver alguma estratégia para que isso não te coloque em último lugar, não te coloque à mercê dessas chantagens, dessas manipulações. O amigo do meu filho está assim, Então, essa pessoa, Andréia, que você tá falando, que vai ter que fazer uma terapia. Obrigada, Flávia, pelo carinho, viu? Às vezes, quando você coloca a pessoa em primeiro lugar, ela te coloca em segundo. Justo. Ou, às vezes, você coloca a pessoa em primeiro lugar e ela sabe que você vai ceder. E aí ela usa isso ao favor dela. Quem aqui também já não passou por isso? Tem gente que cria essa imagem de você, uma imagem de uma pessoa que sempre... eu vou fazer isso aqui porque ela sempre cede. Eu vou fazer isso porque com ela eu já sei que dá pra levar, né? Então cria ali. Por isso que a gente tem que quebrar esse padrão, né? Mesmo você fazendo de tudo por ela, ela nunca vai fazer o mínimo por você. Ah lá, tá vendo? E é muito forte isso, né? Bom dia, Maciel, seja bem-vindo. É isso, gente. É isso, a dependência emocional, ela faz isso também. Você perde a sua energia e a sua identidade. Andréia, obrigada por me seguir, viu? Bom dia, Thalita, seja bem-vinda, Psi. Fico feliz com mais psicólogas aqui na live, eu gosto bastante. Tem bastante acadêmico, bastante psi aqui. Bom dia, Rosemary. Como quebrar esse padrão? Brenda, como quebrar esse padrão? Processo terapêutico, Brenda. Processo terapêutico, tá? No processo terapêutico, você vai conseguir ter uma ajuda de entender por que o não na sua cabeça virou sinônimo de perigo? De onde que vem essa sensação de discordar vir uma ameaça? E outra, por que você prioriza tanto a necessidade do outro acima da sua? Opa! Primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Por que acontece isso? Como quebrar esse padrão? Começando a terapia, porque na terapia com o profissional, com o psicólogo, você consegue ter de volta ali a capacidade de você se colocar, de você escolher, de você se escutar. E eu não preciso ter medo de perder o outro, quem tá do meu lado, para conseguir fazer isso. Relação saudável não desmorona com um não, pessoal. Relação saudável não desmorona quando eu coloco limite. E se ela desmoronar quando eu coloco limite, então não era saudável. Pronto. Faz terapia de casal, exatamente, Andréia. Faz terapia de casal, faz terapia individual, porque às vezes o parceiro, a parceira não quer fazer terapia de casal. Então, assim, faz você,
faz você, sabe? Cuida de você, porque é importante. É importante. Dá pra sair da dependência e continuar com o casamento? A Mi trouxe. Ótima pergunta, Mi. Ótima pergunta. Eu quero saber da galera que tá assistindo a live. O que vocês acham, gente? Qual que é a opinião de vocês? Dá pra sair de uma dependência emocional e continuar no casamento, continuar no namoro, continuar com a pessoa? Ou eu preciso terminar pra conseguir sair? Respondam a mim, sim ou não? Dá pra sair da dependência e continuar no casamento? Ou no relacionamento? Michele acha que não. A Andréia acha que sim. A Dil acha que sim. Com conversa sim, se ambos aceitarem. Olha lá. A Laura dá sim, mas é bem difícil porque o outro às vezes não entende a mudança. Boa. A Thalita Psi disse que sim. Sim, desde que os dois tomem consciência. Perfeita colocação. Gente, e na verdade sim. Olha, essa frase que a Fran colocou é muito real. Sim, desde que os dois estejam dispostos, né? Desde que os dois entendam que essa dinâmica não tá fazendo bem ali pra vocês. Tá? Então assim, seja em terapia de casal, seja em terapia individual mesmo também, cada um cuidando de si ali, vocês conseguem sim construir a autonomia emocional de cada um, mesmo dentro da relação. Colocar os limites necessários, realinhar as expectativas do casal, sabe? Então sim, é difícil? Pode ser que seja um caminho difícil, mas é possível. Não necessariamente eu preciso terminar para conseguir sair, a menos que, volto ao que a gente disse, não esteja alinhado, a menos que uma das pessoas não esteja de fato ali de afim, de acordo, não esteja entendendo e não esteja disposta a isso, tá bom? Tem gente que acha que a pessoa é obrigada a fazer tudo na hora que ela quer. Oi, Renata Silva, seja bem-vinda. Eu mesma trato com psiquiatra e psicólogo por conta da dependência emocional. Olha que legal. Que legal. Muito bom. Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. E quando acaba o amor? Michele, aí essas questões mais pessoais é legal daí levar pra terapia, né? Essas coisas aí dentro ali da dinâmica do casal, tudo isso, aí é legal buscar a terapia. Tinha uma série que mostrava isso, não lembro o nome, o casal fez terapia e ficou tudo bem. O amor é pra ser gostoso e leve, não dependente, desgastante. Perfeito, é isso mesmo. Ótima colocação. Já acho que ela não me ama. Aí, Tuli, você fazer a terapia, Tuli. Você fazer um acompanhamento profissional, tá? Ué. Igual eu tô falando pra todo mundo aqui. Beleza? Já faz? Então leva isso para sua psicóloga como demanda. Ué, é importante vocês terem as metas da terapia, gente. Se vocês não levam para terapia o que vocês querem tratar, o psicólogo não vai adivinhar, né? Tem gente que fala assim, mas a psicóloga me deu alta e eu ainda tava com tal questão. Mas você levava essa questão? Você colocava como meta da terapia para a psicóloga te auxiliar naquilo? Porque assim, se vocês não falam, a gente não entende que é importante para vocês aquilo. Pelo menos nós da TCC trabalhamos com metas. Então assim, tem que levar pro psicólogo, galera. Não tem jeito. 50k, obrigada. Esqueceu? Então já anota, Tuli. Aproveita que você teve esse insight, anota num papel e leva para sua psicóloga, tá? E agora vamos então para o sinal número 8, o último inclusive, tá? E aí, esse último eu coloquei que sim, é um dos mais importantes sinais de alerta, assim, extremo, porque é aquela pessoa que sente que se perder a outra, ela também se perderia. Parece que você é uma extensão do outro. Eu não me vejo nesse mundo sem essa pessoa na minha vida. Esse é um ponto. Esse é um ponto e esse é um dos mais difíceis, por isso que eu coloquei que é o mais importante, porque ele é o mais complexo. A ideia de perder a pessoa não significa só o fim do relacionamento, significa o seu fim. Então assim, o vínculo, ele não é mais parte da sua vida.
O vínculo é a sua vida inteira. Entendeu? Se essa pessoa for embora, eu não sei mais o que sobra. Se você tá nesse lugar de você não saber quem você é mais sem essa pessoa que tá do seu lado, só de imaginar a possibilidade da pessoa se afastar, da pessoa não estar mais na sua vida, já te dá uma tristeza, um medo, um desespero, você ficaria sem chão. Esse é um tópico extremamente importante, tá? Porque o que está acontecendo? Você perdeu a sua identidade mesmo. A dependência emocional, ela transforma o relacionamento em uma espécie de extensão, tá? O medo que você acredita ali que se de fato a pessoa não está na sua vida, você se agarra tanto àquilo que não se vê fora daquilo, sente um vazio gigantesco, tá? Só que quanto mais você se agarra a isso, mais você vai perdendo pedacinhos de você. Isso é algo sério, gente. Cris, obrigada pela rosinha. Isso que precisava ouvir. Meu problema é amar demais. Então, gente, o que existe? Esse sinal dentro da terapia é um sinal trabalhado com muito cuidado, tá? Porque aqui a gente olha para a raiz também da dependência, sabe? Onde foi que você aprendeu que só existe quando alguém tá te escolhendo? Onde é que surgiu isso? Que a sua existência só é importante se tem alguém junto, se alguém te escolhe. Por que a sua identidade, ela fica tão fragilizada quando você tá sozinha? Por quê? Entendeu? São perguntas que são importantes da gente entender, tá? Porque na terapia a gente vai descobrir e a gente vai trabalhar em cima. A gente vai fortalecer essa autonomia. Que deu errado, acho que sou... ok. Touch, será que é assim que fala? Touch, Dai, obrigada por me seguir, viu? Seja bem-vinda. Ou bem-vindo, acho que é bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, gente, vocês conseguiram entender, tá? Se vocês foram pessoas que se identificaram com todos esses sinais que a gente trouxe, busquem ajuda profissional, tá? Dependência emocional é uma coisa que a gente consegue trabalhar, a gente consegue tratar, a gente consegue devolver a autonomia de vocês, a gente consegue, mas vocês precisam fazer isso por vocês de dar o primeiro passo, entendeu? Buscar uma ajuda, a gente sabe que live não substitui terapia, pessoal, não adianta você saber a teoria decora. Então assim, tô na live da Rafa todo dia, tudo mais, já sei a teoria de cor. Tá, mas terapia não substitui, ou melhor, live não substitui terapia. Live não é terapia, não adianta. Você tá recebendo informação? Você tá recebendo informação, mas você não tá se cuidando. Você não tá indo tratar suas questões pessoais. Então assim, busca ajuda profissional. De verdade, gente, de verdade. Lani Alves, obrigada por me seguir. Souza, obrigada. Valquíria, obrigada por me seguir. Antônia Marquesa, Alexia Zain, psicóloga, obrigada por me seguir. Deixa eu te seguir de volta também aqui. Abraçando as psis, sejam bem-vindos, tá? Gente, agora eu vou deixar que vocês perguntem, tá? Eu vou dar esse espacinho agora pra vocês. Obrigada, Laura. Para vocês perguntarem o que vocês tiverem que perguntar. Pode ser dentro da psicologia, pode ser fora da psicologia. Fiquem fora da psicologia não, desculpa. Dentro do tema ou fora do tema, mas tem que ser sim de psicologia. Alguma dúvida de qualquer coisa aí relacionada à psicologia, fiquem à vontade. Vamos aproveitar esse finalzinho pra gente responder a pergunta do pessoal. E sigam o perfil, claro, para vocês não perderem as lives. Amanhã a gente vai falar de ansiedade generalizada. Vai ser uma live bem importante amanhã. Então, se você tem dúvidas da ansiedade generalizada, gostaria de tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, segue o perfil, tá bom? Pra vocês acompanharem. Gente, tem uma notícia aí, tá? Estava com um projetinho pra colocar a partir do ano que vem, na real, de diminuir a frequência das minhas lives. Porque pra quem não sabe, eu faço lives desde novembro do ano passado. Desde novembro. Então faz um ano. Um ano que eu comecei a fazer lives. E desde esse um ano, eu faço live todos os dias. Se fosse pra dizer quantas horas eu fiz de live, eu não sei nem dizer. Eu tenho até medo de procurar quantas horas eu fiz.
Só que chega um momento que cansa até mentalmente, sabe? Porque aqui na live eu tenho que ter um raciocínio muito rápido. Eu tenho que estar aqui no tema, ao mesmo tempo responder a galera, ao mesmo tempo pedir pra curtir, pra republicar, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Então assim, gasta uma energia mental. E eu vi que ficar fazendo seguido assim pesou bastante. Porque, enfim, acaba afetando, né? Tirando que eu tenho os meus atendimentos também, então eu preciso estar ali com a cabeça ok pra conseguir também, né, cuidar aí. Então, gente, qual que é o ponto aqui? A partir da semana que vem, a partir do próximo ano também, beleza? Pra quem me acompanha desde o começo, tanto semana que vem quanto o próximo ano, eu vou aparecer aqui somente 3 vezes na semana, tá bom? A minha meta é aparecer 2 só, mas acho que isso eu ainda não consigo colocar, melhor deixar 3. Então assim, a gente não vai mais ter live de segunda a sexta, pessoal, que pena. Mas a gente vai estar aqui 3 vezes, então a gente vai aparecer segunda, quarta e sexta só, tá bom? Terça não estarei mais aqui. Quinta não aparecerei mais aqui, tá bom? E, gente, não fica triste não, é uma coisa importante. É bom aparecer menos porque eu descanso mais, né? E segundo que é importante, né? Descansar, exatamente, descansar também faz parte, exatamente. E, gente, uma coisa importante é que, assim, eu tava assistindo, inclusive, um vídeo do Lorenzo, do psicólogo Lorenzo Petillo. O psicólogo é excelente. E o Lorenzo tava falando sobre isso, que ele tirou aí umas férias, vamos dizer, das redes sociais, do TikTok e tudo mais, porque gasta mentalmente também, sabe? Então, assim, é legal a gente também dar uma freada, porque não precisa mais ser essa correria, né? Quando eu comecei a fazer lives, eu comecei a fazer lives pra alavancar a clínica, né? Como eu sou autônoma, eu precisava mostrar meu trabalho, né? Então eu comecei a fazer lives, porque a clínica tava mais fraca, eu tava precisando ali de pacientes, então eu comecei a fazer lives e tudo. Comecei como? Correndo, né? Correndo. Faz literalmente 1 ano que eu comecei. Eu comecei com 200 seguidores. Gente, eu comecei com 200 seguidores. E nesse 1 ano a gente somos 25, quase 26 mil. Então assim, nossa, a gente correu. A gente ganhou muita gente aqui abraçando o perfil, seguindo, gostando do conteúdo, enfim. E eu acho que agora já dá pra gente dar uma pausa, né? Já dá pra gente colocar o pé no freio, já dá pra gente fazer as lives assim mais tranquilamente. Então eu vou aparecer agora 3 vezes, tá? Segunda, quarta e sexta-feira a gente vai aparecer. Futuramente eu pretendo diminuir ainda mais, colocar 2, mas por enquanto eu vou deixar 3, mas eu vou avisando vocês, tá bom? Vou deixar 3. E o que mais que eu ia falar? Deixa eu tentar lembrar, peraí, gente. Adelaide, obrigada por me seguir, seja bem-vinda. O que era mesmo, gente? Até esqueci. E na semaninha do recesso, do Natal e Ano Novo, eu vou ficar 2 semanas sem fazer live também, tá? Vou parar no dia 22 de dezembro e só volto no dia... 2 semanas seguidas, galera. Tentem não sentir tanta falta da live. A gente vai parar no dia 22 de dezembro. Não vai ter live do dia 22 até o dia 5 de janeiro, tá? Então vamos ficar 2 semanas sem live aí também. Aí vocês descansem, tá bom? Descansem da minha cara também. Descansem da minha cara, porque ninguém merece também ficar me vendo todo dia, né? Fala sério. Então por isso também que eu vou espaçar um pouquinho pra sentir uma falta aí, né? É importante. E é isso, beleza? Estamos com recados dados então, tá? Recados, resumo. Teremos live só 3 vezes na semana, a partir da semana que vem, ano que vem também. Não teremos mais todos os dias, beleza? 3 vezes na semana. Próximo, na semana do dia 22 de dezembro até o dia 5 de janeiro não teremos live, mas eu vou continuar postando vídeo, então fiquem aqui, que aí vocês podem assistir os vídeos que eu postar e tudo. Também não vou atender, vou estar numa mini férias. Sandra, obrigada por me seguir. Obrigada pelos 60k, galera. Obrigada.
Obrigada, sejam bem-vindos. E é isso, acho que estamos com recados, com recados dados aí, combinado? Então, é isso. Aí, a partir da semana que vem, lembrando que segunda é o Papo de Psi, tá bom? É o quadro Papo de Psi. E nessa segunda-feira vai ser no meu perfil. Então eu vou aparecer segunda no quadro, vai ser às 10h30. Quarta às 9 horas normal e sexta às 9 horas normal, tá bom? Semana que vem, combinado? Mas amanhã eu tô aqui, gente. Amanhã eu estou aqui porque eu vou implementar isso só semana que vem. Então amanhã eu tô aqui com o tema ansiedade generalizada, beleza? Luiz, é importante. Obrigada, viu, gente, pelo carinho, obrigada pelo apoio de sempre. Fico feliz quem chegou aqui pela primeira vez e ficou. Sim, Good Vibes, estou indo embora, mas obrigada por ter aparecido. Ok? Amanhã você aparece de novo, tá bom? 9 horas eu tô aqui amanhã. RJ Cantinhos dos Sabores, obrigada por me seguir. Isso. Mica, obrigada pelo carinho, viu? Obrigada meus moderadores, obrigada Domingas, obrigada Caio, Luiz, Juninho, Vanessa. Nossa, vocês são incríveis. Hora do lanche, obrigada por seguir. E a gente se vê, tá bom? Me incentivou. Que bom, Fran. Eu fico muito feliz, viu? Bruna, obrigada por me seguir. Obrigada pela rosinha. Obrigada, Flávia. Tchau, tchau, gente. Nos vemos, tá? Nos vemos amanhã. Amanhã a gente se vê 9 horas da manhã aqui, tá? Eita, que eu não tô conseguindo. Aê! Érica Cruz, obrigada por seguir. Beijo, gente. Até mais. Se cuidem, viu? Bom feriado pra vocês. Bom feriado. Descansem. E amanhã a gente tá de volta.